a minha casa. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. É uma alegria ter vocês aqui sempre comigo nesses meus estudos, porque nós crescemos muito quando nós estudamos a palavra, não é verdade? Se você ainda não é inscrito no canal, muitas pessoas estão entrando no meu canal, eu sugeriria que você começasse a estudar Gênesis capítulo 1 e viesse até aqui onde nós chegamos. Nós estamos hoje em Juízes capítulo 9 e nós vamos falar de Abimeleque, um homem mau, um homem ganancioso, filho de Gideão, ou Jerubaal, como ele acabou sendo conhecido por causa da afronta que ele fez ao deus Baal. Você não sabe essa história, você vai ter que voltar 2 capítulos para você entender. Diz assim, que no capítulo anterior a gente narrou que o Gideão, ou Jerubaal, teve 70 filhos. E um desses filhos foi com uma mulher de Siquém, uma cananeia. E o nome desse filho era Abimeleque. Então, esse capítulo é um pouco longo, eu acho que você já leu, eu sempre peço para você ler antes, então você vai ver que ele tem muitas histórias, que ele narra um longo período de tempo, então eu espero que você tenha um pouquinho de paciência, que você se assente aí com o seu celular ou com a TV e você fique com a Bíblia na mão e nós vamos acompanhar essa história terrível de Abimeleque, um dos filhos de Gideão. Ele foi tão mau, ele foi tão covarde que ele assassinou seus 70 irmãos para se tornar um líder da sua tribo. Porém, com certeza isso vai desagradar grandemente ao Senhor. A Bíblia diz que dos 70 irmãos, só um escapou, o Jotão, que era o filho mais novo de Gideão. Versículo 5. Sabe por que ele escapou? Porque durante a matança ele conseguiu se esconder. Só por isso ele não foi morto. E aí Abimeleque então é coroado rei daquele lugar. A Bíblia sempre mostra para nós exemplo de pessoas que fizeram coisas boas e exemplo de pessoas que fizeram coisas terríveis, coisas más, coisas que desagradavam, pessoas que matavam e pessoas que morriam por causa do Senhor. Aleluia! Então, esse Abimeleque, por inveja, por ganância, por maldade, mata seus próprios irmãos, pois ele era filho de uma concubina. Na verdade, ele era filho de uma mulher cananeia, filho ilegítimo, já que a sua mãe era cananeia, e ele resolve usurpar do poder, comete uma maldade sem precedentes nessa história que nós estamos narrando hoje. Esse Abimeleque, ele vai até Siquém, aonde viviam os parentes lá da sua mãe, e eles concordam, sim, ele é nosso irmão, concordam que é irmão deles. Versículo 3. E assim ele arrecada ouro, prata, dados a ele da casa de Baal-Berite, e com esse dinheiro ele aluga homens maus como ele, vai até a casa dos irmãos e mata todos, com exceção do Jotão, como eu já falei, porque ele se escondeu. O detalhe que a Bíblia nos mostra, dizendo que foram mortos sobre uma pedra, o que isso significa? Significa que eles foram oferecidos como animais, em sacrifício sobre um altar de pedra. Imagina que mortes terríveis que ele imputou aos seus irmãos. Não é terrível? Todos os cidadãos de Siquém proclamaram Abimeleque como rei. Por outro lado, o Jotão se põe no cume do monte lá em Gerizim. Vocês lembram que tinham 2 montes? O Gerizim e o Ebal. O Gerizim é o monte da bênção. O Ebal é o monte da maldição. Jotão escolhe instruir ao povo usando uma parábola. E ele vai citar uma parábola muito bonita para explicar aquilo que havia acontecido, que é a parábola das árvores, que mostra que só indivíduos baixos é que têm desejos de governar, debaixo de chicote. Os que têm ocupações dignas, esses estão ocupados demais para quererem ser reis.
Quando oferecem para a oliveira se ela queria reinar sobre eles, versículo 9, ela responde: deixaria eu o meu óleo? O óleo representa o que? Representa o unguento, representa a bênção, representa a unção que era usada pelos sacerdotes para ungir os reis. E também fornecia combustível para dar luz, bem como é usado para alimentação. Por isso ela diz: eu não vou deixar de ser importante, de cumprir o meu papel para ser rei, para reinar sobre vocês. Aí ofereceram o mesmo cargo para a figueira, versículo 11. E ela diz: deixaria eu a minha doçura, representando que ela não deixaria de ser doce para alimentar o povo para ser rei. E finalmente ofereceram para a videira. E a videira disse: deixaria eu o meu vinho, que agrada tanto a Deus quanto aos homens? Ou seja, deixaria eu de ser usada no altar de Deus, porque o vinho ele era derramado no altar de Deus. E também sobre o solo, né? Sobre o altar das libações religiosas. E ela pergunta então, a videira: eu deixaria minha função de agradar a Deus para reinar sobre homens? E finalmente, a mesma opção é dada ao espinheiro. Versículo 15, e ele respondeu: venham, refugiem-se na minha sombra, ou seja, com um sentimento de que se autodeclara importante e ameaça consumir os cedros do Líbano se as outras árvores não lhe concedessem a devida deferência. Ou seja, usurpa o poder, toma o poder por meio de ameaça, por meio de coisas terríveis, ameaçando botar fogo em toda a mata se não aceitassem ela como rei. O espinheiro seco geralmente é o início de grandes incêndios que destroem tudo ao seu redor. Por isso, o espinheiro é o único que aceita o cargo de ser rei. E foi esse exemplo que o filho de Gideão usou para falar da usurpação feita por Abimeleque. Ou seja, aqueles que fizeram do espinheiro o seu rei estavam com o seguinte dilema: se lhe fossem fiéis, desfrutariam de uma proteção efêmera, uma proteção fútil, uma proteção passageira. Mas se fossem infiéis, seriam arruinados por eles, ou seja, eles estavam num beco sem saída, por terem aceitado como rei uma pessoa que não era idônea. Jotão então conclui a sua parábola, dizendo: se vocês realmente procederem corretamente, esquecendo tudo que Gideão fez por vocês, alegrem-se com Abimeleque, mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma todos vocês. Versículos 16 a 20. E assim Jotão faz esse discurso e foge para Beer, versículo 21, que significa poço. No versículo 23 diz que Deus suscitou um espírito que colocou aversão naquele povo entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E assim, após reinar apenas 3 anos, eles fazem uma emboscada contra ele. Versículo 28, e perguntam: quem que é Abimeleque? Levantam contra ele e Gaal peleja contra eles, mas Abimeleque toma a cidade com seus homens e mata todos que o tinham proclamado rei. Versículo 45. Você viu como o mal se voltou contra eles? O espinheiro, como disse o filho de Gibeão, que ele se voltaria contra eles. O Jotão havia dito isso. Abimeleque queima o templo, que servia de fortaleza para os homens de Siquém, e vai para Tebes, versículo 50. É longo esse capítulo. Quando ele estava na cidade lá de Tebes, uma mulher lança uma pedra sobre a sua cabeça, versículo 53. E ele, sentindo que iria morrer por causa da pedrada, com vergonha de ter sido morto por uma mulher que o ferira grandemente, e honrando o fato dele ser um guerreiro, ele pede para o seu escudeiro que o matasse. Versículo 54, ou seja, eu não quero morrer com uma pedra atirada por uma mulher. Então eu quero que você, meu guerreiro, me mate. E assim o jovem o fez. Assim, vendo seus homens que Abimeleque estava morto, voltam para suas casas. Versículo 55. E assim todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça
deles mesmos. Versículo 57. E sobre a cabeça de Abimeleque, claro. Assim ele recebe a justa punição por seus males e foi chamada, esse capítulo foi chamada, isso aí, a maldição de Jotão. Essa história é conhecida como a maldição de Jotão. Versículo 57. Os homens de Siquém e Abimeleque foram todos derrotados, conforme Jotão havia profetizado. Vocês escolheram o espinheiro para reinar sobre vocês. Então vocês aguentam, porque o espinheiro vai se voltar contra vocês mesmos. O que eu aprendo aqui, muitas coisas você pode aprender com esse capítulo, mas principalmente que nós temos que fazer aquilo que Deus pede que nós façamos, dando sempre o nosso melhor ao outro, como a figueira, como a oliveira, como, o que mais? As 3 árvores, figueira, videira e oliveira. Figueira, videira e oliveira. Se é oliveira, você tem que dar o seu óleo para você ungir, para você alimentar, para você iluminar a vida das pessoas. Se você é figueira, você tem que oferecer a sua doçura para amenizar o sofrimento das pessoas, alimentar almas cansadas. Se você é videira, você tem que oferecer seu vinho para agradar tanto a Deus quanto aos homens. Então, nunca almeje um lugar de destaque sendo espinheiro, que incendeia por tudo onde ele passa, e no seu coração só tem uma coisa, a ânsia pelo poder, mas não para curar, mas sim para destruir. Faça o que você puder para tornar esse mundo melhor e assim Deus lhe pagará conforme as suas obras. Aleluia! Quer receber o bem? Faça o bem. Quer ser ganancioso? Quer ser mal? Quer fazer o mal? Você vai receber sem dúvida, porção dobrada, o mal que você fizer. Amém? Então vamos continuar aqui nossa aprendizagem com essa fonte inesgotável de sabedoria, que é a palavra de Deus. Amanhã a gente volta com Juízes, capítulo 10, se o Senhor nos permitir. Desculpe eu demorar um pouquinho, mas esse capítulo era muito bonito, tem muita coisa para a gente ver, muito acontecimento e é preciso a gente falar sobre todos. Se você usou o seu tempo para ouvir essa palavra, você será abençoado, com certeza. Um abraço, amanhã a gente volta com Juízes 10. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com a espada.